A crise na saúde. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí, parece que as pautas se repetem. Vocês vão achar do outro lado que a gente está mantendo as mesmas pautas, mas hoje não é Jair Bolsonaro, para ficarem tranquilos. Hoje, na verdade, vamos falar de crise na saúde, que era o assunto que acabou levando ontem o ex-presidente para a nossa pauta. Mas, de qualquer maneira, hoje é a ministra da Saúde, Nízia Trindade, uma referência em saúde no Brasil, um nome que foi chamado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o seu governo, justamente pelo seu histórico profissional, mas Brasília, a gente sabe, é um liquidificador. Essa cidade moe as melhores pessoas. Lidar com o poder não é fácil. As pressões, em especial que vêm do mundo político, não é para qualquer um. E Nízia Trindade está sofrendo diretamente essas pressões. Claro, também algumas coisas erradas que estão sendo vistas na sua administração, ou seja, nem sempre um grande profissional da área privada dá certo neste mundo público da capital federal. Mas a apuração é de Rodolfo Lago, afinal de contas, de fato, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, está com seu cargo em risco, não é isso? É isso, né? É um desgaste bastante grande. Então a gente vai lembrar que desde o início o Ministério da Saúde é um dos focos aí de cobiça do Centrão, né? O Centrão já demonstrou desde o início do governo, desde que quando começou a discutir distribuição de cargos no governo, cobiça ali. Cobiça que não é por acaso, é o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Então aí não precisa dizer mais nada. Então há essa cobiça e aí de fato há um trabalho também, por outro lado, é preciso que se diga, para se desgastar ali o Ministério. Mas o fato é que, pelo outro lado, a ministra Nízia tenha falhado em algumas coisas e não tem respondido positivamente a essa pressão que está sofrendo, né? Já lá no começo, o Lula já tinha criticado a ministra, vocês talvez lembrem que ainda no ano passado ele chegou a reclamar que precisava haver mais entregas no Ministério da Saúde e tal. As coisas avançaram, a pressão aumentou e ela bate agora principalmente aí quando o Lula fez a reunião na segunda-feira preocupado com a sua queda de popularidade e ali ele fez cobranças públicas, né? A ministra da Saúde, especialmente no que diz respeito à condução dos casos de dengue que estão estourando no Brasil, gerando uma situação de epidemia. O Lula disse que o governo realmente não se preparou para essa possibilidade desse aumento grande e no que se preparou, no que anunciou, acabou frustrando as pessoas, porque gerou uma expectativa de que haveria vacina para a dengue. Não havia, porque não há oferta no mundo, no mercado internacional, de vacina na quantidade que o país precisa. Por outro lado, as vacinas que apareceram para as faixas aí mais baixas, de idade mais baixa da população, de crianças e adolescentes, as pessoas não estão indo se vacinar. Então, se por um lado falta vacina para adultos, por outro lado, sobra vacina para criança e adolescente. Eu queria mostrar uma ironia do destino, como as coisas na vida acabam sendo interessantes e na política um pouco mais. Uma das grandes críticas que houve por parte do PT na época do governo Jair Bolsonaro foi justamente a questão das vacinas. Claro, feitas as devidas proporções e diferenças. Nós estamos falando de duas epidemias bem diferentes, com um número de mortes bem diferentes e com uma situação bem diferente. Porém, é a vacina. Ou seja, a crítica que houve naquela época de o governo não comprar as vacinas no momento certo, das vacinas não chegarem para a população no momento certo e não atingir a maioria das pessoas como se deveria, acaba de alguma maneira se repetindo agora de maneira inversa. Não, sem dúvida. E é isso que está gerando essa irritação, gerou essa irritação no Lula, porque realmente os casos se parecem, né? Realmente aí uma falta de coordenação na questão da vacina contra a dengue. E aí é realmente surpreendente vinda de quem vem, porque a Nízia Trindade era a presidente da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que produziu
né, vacinas contra a Covid-19. Teve um trabalho ali belíssimo, interessante nessa área e que foi justamente o que a levou a se tornar ministra. Mas chega lá, enfim, o Ministério da Saúde, como disse o Alexandre antes, isso é uma máquina de moer carne, primeiro escalão de governo com essa pressão é uma coisa complicada e ela não está dando conta, né, de atuar ali da forma como se deveria. Então há problemas de comunicação dentro do Ministério, questões complicadas, e há um outro ponto, só, Alexandre, para concluir, que também tem desgastado ela, que é uma reclamação de falta de transparência na forma como está fazendo destinando os recursos do Ministério para municípios. Não, eu ia fazer somente um rápido comentário no sentido de como ela está sendo afetada com essas pressões. Inclusive aconteceu nessa primeira reunião ministerial do ano algo que nunca tinha acontecido antes em nenhuma reunião ministerial, que é uma ministra de Estado chorar. A Anísia Trindade chorou. E chorou não porque foi chamada a atenção dela durante a reunião, mas justamente porque ela disse que não está aguentando a pressão que está sofrendo, ou seja, a pressão política da máquina que a gente conhece bem de moer gente de Brasília. É uma pressão danada. E aí, com relação a essa questão aí dos recursos, da distribuição dos recursos, muito rapidamente, porque o nosso tempo já está terminando, há um problema específico relacionado a uma destinação para o município de Cabo Frio, feita em dezembro do ano passado. A ministra, de uma vez só, em dezembro, destinou 55 milhões de reais para o município de Cabo Frio. Era mais da metade de uma destinação feita ali para municípios. E aí, exatamente um mês depois dela fazer a destinação para Cabo Frio, a prefeita do município de Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado, nomeou o filho da ministra, Maurício Lima Sampaio, secretário de Cultura do município de Cabo Frio. E aí isso, enfim, foi prato aí para os ataques aí da oposição à ministra. Realmente ela colocou na cara do gol a bola para o inimigo chutar, né? Mas de qualquer maneira, Rodolfo Flávio, como você disse, o nosso tempo está estourado. A gente tem que encerrar esse conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. O convite sempre, porque é importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse o nosso site imagemcredibilidade.com e acesse os nossos canais ICTV e os demais. Obrigado e até amanhã.